4 horas 22 minutos, esse é o Bandeirantes Acontece, nós vamos juntos até às 5 horas da tarde. O Cid Torquato, que é um colunista quinzenal aqui da nossa programação, deve estar estranhando. Hoje a voz não é do Ronald Gimenez, que está curtindo merecidas férias, período de descanso que vai até a próxima semana. E eu, Vinícius Bueno, tendo a responsabilidade de dar boa tarde para alguém que já é de casa aqui no Bandeirantes Acontece. Cid Torquato, que é advogado e presidente do Icon Libras, para falar sobre esse mês de setembro, que é um mês muito especial para as pessoas com deficiência. Tudo bem, Cid Torquato? Como vai? Boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez no Bandeirantes Acontece. Boa tarde a todos. Obrigado por esse espaço que vocês me franqueiam aqui a cada 15 dias. Cid, você que sempre vem para falar sobre mobilidade e outros assuntos, chega para explicar a importância desse mês de setembro para as pessoas com deficiência. A gente sempre briga, né, por essa causa. A gente sabe que são muitas conquistas que nós tivemos nos últimos anos, mas ainda temos mais um longo caminho a ser percorrido, né, Cid? Sem dúvida. Bom, esse é um mês especial, é o mês chamado Mês da Pessoa com Deficiência. Temos muitas datas comemorativas, datas importantes que reconhecem momentos e segmentos importantes no âmbito das pessoas com deficiência. Até eu estou com uma colinha aqui, porque é tanta coisa, eu não consigo decorar. Mas, olha, no dia 19 é o dia do teatro acessível. E agora é lei, todos os teatros devem oferecer acessibilidade, principalmente para as pessoas surdas e para cegas. Dia 21, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Dia 22, Dia Nacional do Atleta Paralímpico. Dia 23, Dia Mundial das Línguas de Sinais. Dia 26, Dia Nacional do Surdo. Dia 30, Dia Internacional do Surdo, e no mesmo dia 30, Dia Mundial do Tradutor e Intérprete de Libras. Então, é um mês que comemora vários aspectos aí da luta das pessoas com deficiência por mais espaço na sociedade, por reconhecimento, por protagonismo, pelo cumprimento das leis. Então, vamos comemorar aí esse mês de setembro. Tem toda a razão, Cid. A Sônia Blota aqui, um prazer tê-lo sempre conosco, quinzenalmente. E, Cid, eu estava comentando há pouco com o Vinícius e com o Zaidan sobre as calçadas, as ruas, que ainda deixam muito a desejar. Muito se conquistou, mas falta muito ainda para a gente poder comemorar de verdade. Se é difícil, até para quem não tem a deficiência, você imagina para o deficiente. Então, o que a gente tem que fazer em termos de cobrança, de melhora da política pública, nós como sociedade civil mesmo, porque é muito fácil chegar um pouco antes da eleição e, como diz o Zaidan, inauguram uma rampa como se fosse um grande evento. É obrigação do Estado. De que forma a sociedade civil pode fazer essa cobrança de forma mais eficiente? Olha, hoje em dia nós temos que lutar pelo cumprimento da LBI, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. É uma lei, eu já falei isso aqui, que a senadora Mara Gabrilli, quando era deputada, ainda teve um papel fundamental na aprovação, na confecção, na aprovação dessa lei, e agora essa lei precisa ser cumprida, porque ela é um compêndio, ela agrupou-se nessa lei todas as leis, ou boa parte das leis existentes até então. Até de 5 anos, ela já está vigindo há 5 anos, mas pouca gente conhece, inclusive na área jurídica. Poucos advogados conhecem, promotores, juízes. Então, é uma lei que foi uma grande conquista, a lei, mas agora nós temos que batalhar pelo cumprimento dessa lei. Cid Torquato, boa tarde, tudo bem? É o Zaidan que está falando. E isso que a Sônia mencionou é fundamental, né? Porque é o dia a dia, é a realização de tudo aquilo que, como falou, está na letra, está na lei.
o Brasil é um país estranho, né? Já na época do Getúlio havia aquela história de a lei que pega e a lei que não pega, o que é um absurdo, né? Uma lei, as pessoas acabam decidindo se vão cumpri-la ou não. O próprio poder público decide se vai cumpri-la ou não, o que é um absurdo. No caso da lei de inclusão, existem prazos estabelecidos, por exemplo, para que as prefeituras realizem determinadas obras, melhorem as condições para que as pessoas com deficiência, com cadeira de rodas, ou a pessoa o cego, para que elas possam se locomover. Há prazos estabelecidos para o cumprimento da lei, Torquato? Sim, prazos que já se expiraram, já se foram, né? Os prazos que foram estabelecidos pela lei já passaram, ou seja, mas, Zaidan, a questão, eu nem me preocupo muito com essa questão dos prazos. Eu me preocupo principalmente com a divulgação dessa lei, independentemente de já terem expirado alguns desses prazos, né? A gente sabe que as questões não acontecem de forma imediata, tudo leva algum tempo. Então, teve essa grande conquista que foi a criação dessa lei, e agora, né, o esforço, né, principalmente agora no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que é o dia 21, é de conscientização da sociedade, e inclusive das pessoas com deficiência. Tem muitas pessoas com deficiência que são sujeitos dessa lei que desconhecem seus direitos. Passo o dedo aqui. Opa, deu um... Fica à vontade, pode virou completar. Aqui o meu Skype. Não, virou aqui o meu Skype, eu não sei o que... bom, então, né, para esses dias, essas datas comemorativas, para ampliar a divulgação dessas leis, inclusive junto às próprias pessoas com deficiência. Eu faço um trabalho, né, de militância. Alô, você está me ouvindo? Pode falar, Cid, estamos te ouvindo. Sim, perdão. É que alguma coisa aconteceu aqui no meu computador, mas eu faço um trabalho de militância né, há muito tempo, tanto num espaço nobre como esse de vocês, escrevendo artigos, falando com protagonistas aí, falando com o Judiciário, falando com o Ministério Público. Ou seja, a gente tem que atacar todas as frentes aí possíveis na sociedade, porque, na verdade, quem tem que abraçar, né, é a sociedade como um todo. A deficiência não diz respeito apenas às pessoas, é uma questão de respeito a toda a sociedade. Então, né, temos que nos unir para que esse desrespeito às leis e esse preconceito que ainda existe com relação às pessoas com deficiência seja cada vez menor. Inclusive, Cid, aí está a importância, não só dos prazos, né, como você disse, já expiraram, mas do conhecimento da lei de maneira geral, para que as pessoas possam exigir, a sociedade possa exigir, a imprensa, para que as pessoas possam, inclusive, acionar o Poder Judiciário para que a lei seja cumprida pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente da República, porque se elas não sabem que há esse direito, elas não vão cobrar na justiça. Sabendo que há o direito, e que inclusive há prazos expirados e a lei não é cumprida, elas podem exigir seus direitos na justiça, inclusive, né, Cid? Então, hoje nós temos aqui, principalmente em São Paulo, como grandes aliados, o Ministério Público. O Ministério Público tem uma área que cuida especificamente, embaixo do guarda-chuva de direitos humanos, especificamente de questões relativas à acessibilidade e direitos das pessoas com deficiência. São promotores extremamente dedicados e sempre muito dispostos, sempre disponíveis a quem tem alguma reclamação para fazer, seja de forma presencial no Ministério Público, e principalmente agora com essa questão da pandemia, mesmo por e-mail ou por carta,
né? E eu tenho né, tido um contato com eles de forma sistemática e tenho visto como eles se esforçam para fazer valer a lei, pelo menos com relação às denúncias que eles recebem. Então, a minha sugestão, aí para quem está nos ouvindo, principalmente famílias que têm familiares com deficiências, pessoas com deficiência em geral, que né, tendo algum direito violado, tendo tendo algum direito não respeitado quando for exercer, acione o Ministério Público, que o Ministério Público hoje é o principal canal para fazer valer esses direitos que foram tão caros para conquistar e agora né, tão caros para serem exercidos. Cid, agora mudando um pouquinho para outro tipo de deficiência, que é a deficiência visual e a deficiência auditiva, como é que você vê a implantação da linguagem de Libras e do Braille para os jovens no sentido da educação? Tanto deficiente quanto não deficiente, inclusive para aprender a comunicação, para que isso faça parte da nossa sociedade. Como é que você vê a inclusão desse ensino no calendário escolar? Bom, minha visão é que eu sou defensor da escola inclusiva, ou seja, uma escola para todos. Nesse momento inclusivo, é difícil ensinar Braille e Libras para todos. Braille e Libras tem que ser ensinado, na minha visão, de forma específica para quem precisa no contraturno. Mas algumas noções básicas, Cid? Eu acho que, para quem não tem deficiência auditiva, por exemplo, aprender Libras tem que ser opcional. Eu não sou a favor, quer dizer, não defendo a tese de que Libras tem que ser ensinado para todos. Certo. Porque o contingente de pessoas com deficiência auditiva, né, de surdos, que sabem Libras, é pequeno no Brasil. Então, né, hoje em dia, a escola já é tão difícil das crianças aprenderem o que seja, né, principalmente as matérias curriculares mais importantes, como português, matemática, e mesmo inglês. Então, eu sou contra a introdução de Libras no currículo escolar para todo mundo. Eu acho que ela pode ser opcional. Quem quiser aprender Libras, né, quem não tiver uma deficiência auditiva, quiser aprender Libras, a escola pode oferecer isso no contraturno para elas também, mas não como um currículo obrigatório para todos os alunos. E, Cid, a gente falava há pouco, né, sobre o longo caminho que ainda precisa ser percorrido, apesar das recentes conquistas, e ao mesmo tempo que a gente comemora e valoriza essas recentes conquistas, a gente também não se prende ao que já foi conquistado e a gente sabe que tem muita coisa ainda para ser melhorada. Me parece que nos últimos anos a gente teve uma evolução importante, significativa no que diz respeito à conscientização dos empregadores. Me corrija se eu estiver errado, mas por outro lado, eu ainda sinto que falta a sociedade, né, como um todo enxergar a população com deficiência como cliente, como consumidor. Isso ainda a gente está muito atrasado, não? Sim, né, o preconceito, né, o capacitismo é muito grande. As pessoas confundem deficiência com incapacidade. Isso não é verdade. As pessoas com deficiência tendo as ferramentas, as tecnologias adequadas para a sua deficiência, elas voam. Eu, por exemplo, não aparece aí, para quem está nos vendo, para quem está vendo essas imagens, não parece, mas eu sou tetraplégico. E, felizmente, eu quebrei o pescoço há 14 anos, e, felizmente, graças a ter as ferramentas adequadas, né, eu consigo minimizar o efeito das minhas limitações e maximizar as minhas habilidades e capacidades. E é isso que a gente tem que oferecer, a sociedade tem que oferecer, os governos têm que oferecer para as pessoas com deficiência, né? Equipamentos, tecnologias que permitam
que eles minimizem, como eu disse, essas incapacidades, essas limitações. Então, por exemplo, para o surdo, com certeza, serviços como esses que eu represento, com Libras, para os cegos, linha Braille, bengalas. Tem muitos cegos no Brasil que não tem uma bengala. Então, com o equipamento correto, a pessoa com deficiência voa, e daí pode fazer parte da sociedade, trabalhar, pagar impostos, ser visto como um cliente, como um consumidor, e atuar, ser protagonista da sua própria vida. Bom, antes de me despedir do Cid, tem mais algum questionamento? Zaidan, Sônia? Uma última da minha parte. Cid Torquato, o quanto a pandemia afetou o mercado de trabalho de pessoas com deficiência? Boa pergunta, Zaidan. Afetou bastante. O Vinícius tinha comentado sobre a lei de cotas. Hoje, nós calculamos que existam cerca de, potencialmente, 1 milhão de vagas para pessoas com deficiência nas empresas. Deveriam ter 1 milhão de vagas. Dessas, cerca de 450 mil são ocupadas, quase metade. Embora haja um decreto governamental dizendo que as pessoas com deficiência não poderiam ser demitidas durante a pandemia, nós temos, na verdade, relatos de muitas demissões. Então, quer dizer, nesse momento de cortes, quem mais relativamente, percentualmente, foi cortado nas empresas foram as pessoas com deficiência. Então, nós temos que evoluir muito nisso. Eu conheço muitas empresas que prezam muito os seus programas de cumprimento de lei de cotas, mas isso ainda é algo restrito às grandes empresas, aquelas que têm regras de compliance muito bem estabelecidas, e não é. Perdemos o contato com o Cid? Preencher essas 500 mil vagas que estão faltando aí nas empresas Brasil afora. De novo, só para terminar, São Paulo é referência. Aqui, a grande maioria dessas 450 mil vagas, elas estão aqui na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Quero aproveitar esse bate-papo, inclusive, para fazer aqui na nossa live e mandar um oi para Carol Fomin, que é uma referência na linguagem brasileira de sinais, uma grande amiga que me ensinou o pouquíssimo que eu sei. E com esse abraço para Carol Fomin, eu também me despeço aqui com esse bate-papo contigo, Cid Torquato. Foi um prazer tê-lo aqui no Bandeirantes Acontece, participar da sua coluna quinzenal. Na tua próxima participação, já com o retorno do Ronald Gimenez, descansado depois do merecido período de descanso. Cid, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, Cid.